Como mediar a aprendizagem do seu filho em casa, considerando o temperamento da criança? Esse é o primeiro vídeo de uma série que vai ajudar as mães que precisam ensinar as lições escolares em casa nesse período de quarentena. Fica comigo. E antes de eu começar esse papo, antes de eu ensinar a vocês o que eu sei, eu quero dizer a vocês que nenhum conhecimento ou teoria deve aumentar a sua ansiedade, a sua culpa, a sua sensação de incapacidade. O objetivo aqui é o contrário disso, gente. É dar um norte para vocês, é uma direção aí nessa nova tarefa que surgiu do nada, de uma hora para outra, para todo mundo, que é ensinar a criança dentro de casa. Acabou a escola, né, gente? Então, esse é o meu objetivo. Nessa jornada, você não é mesmo a professora, tá bom? Ninguém fez formação de professor para virar mãe. Então tá tudo acertado. Vocês são mães, só mães, é isso mesmo, mas vocês são absolutamente capazes e tudo está ao alcance de vocês. E eu vou provar isso para vocês, eu vou trazer aqui conceitos totalmente possíveis de serem aplicados aí na sua casa, tá bom? Não se exija perfeição. Por favor, tá combinado? Então, primeira etapa aqui do nosso papo, ok. Agora, mamães, eu quero abrir um parênteses aqui super importante. Para quem já me acompanha há um tempo, me ouve falar sobre temperamentos humanos, sabe já o que eu vou contar aqui. Mas para você que tá chegando agora ou para você que esqueceu, eu vou recapitular. Então, só é possível a identificação do temperamento do seu filho, da sua filha, se ele já tiver por volta de 4, no mínimo 4 anos, 4, 5, 6 anos, você consegue identificar com mais clareza esse temperamento. Esse temperamento ele já existe, na verdade a criança nasce com um temperamento definido desde o nascimento, desde a barriga da mãe, ele já tem um temperamento, tá? O temperamento é uma característica biológica e ele não muda com o passar do tempo. E a questão é que, por que a gente tem essa dificuldade de saber o temperamento de uma criança de até 5 anos de idade? Porque até essa idade, a criança, ela tem a emoção dela, né? Emocionalmente, ela é ainda muito imatura. Então, muitos comportamentos, independente do temperamento, serão similares entre as crianças de uma maneira geral. Isso acontece também porque a criança ainda não domina a linguagem, a fala. Então, como ela não consegue expressar aquilo que ela está pretendendo ou aquilo que ela está sentindo, então ela acaba tendo reações que são desproporcionais, que são de certa forma equivalentes entre todas elas, entre todas as crianças, entendeu? Então, quando eu não tenho uma coisa, eu choro, e isso normalmente acontece com todas as crianças. Então, assim, por isso, se você não sabe o temperamento do seu filho, se o seu filho ainda não chegou nessa faixa etária, ou se você simplesmente não sabe o temperamento porque não conhece a teoria dos temperamentos ainda, eu não quero deixar você sem ajuda, tá? Existem 3 pontos que precisam ser observados, independente da idade do seu filho e independente do temperamento que ele tenha. E eu quero dividir com vocês, nesse primeiro vídeo, esses 3 pontos que são comuns a todas as crianças. Quais são esses pontos? O primeiro deles toda criança precisa de previsibilidade. O que é isso, Deise? Como é que eu ofereço previsibilidade para uma criança? Através de uma rotina muito bem estabelecida. Ai, Deise, mas você está dizendo que eu tenho que acordar como era antes, fora da quarentena? Eu tenho que acordar, sei lá, 7, 8 horas da manhã, fazer o café, cumprir aquela agenda muito regrada, como se tudo estivesse normal? Não tô dizendo isso, tá? Então, você pode fazer os ajustes que você julgar necessário também para tua paz, para o teu equilíbrio emocional, tá bom? Aqui em casa, por exemplo, a gente dorme mais tarde e acorda mais tarde. Mas dentro do nosso horário diário, a gente tem um horário estabelecido para as refeições, pro estudo, para as brincadeiras, e a gente tenta cumprir esse horário. É claro que, eventualmente, alguma coisa desanda, tá? Mas essa tem que ser uma exceção e não a regra. Por que isso acontece? Porque a gente precisa estabelecer hábitos, novos hábitos. Essa criança,
ela não está habituada a ter que estudar em casa. E se não for oferecida uma previsibilidade daquilo que precisa acontecer naquele dia, naquele jeito, ela não vai entender essa dinâmica, vai demorar para ela entrar no eixo ali, para ela aceitar esse novo comando. Então você precisa avaliar como que tá, porque às vezes a mãe tá tão confusa emocionalmente que não consegue estruturar uma rotina familiar. E isso pode estar confundindo o seu filho também. Então, vamos lá. O primeiro ponto, previsibilidade. Eu queria deixar claro que para quem já entende um pouco sobre temperamentos humanos, até o sanguíneo, eu sou sanguínea, até o sanguíneo ele precisa do mínimo de previsão do que vai acontecer no seu dia para ele não ficar totalmente perdido, tá? Então por isso que eu digo que independente do temperamento, você precisa oferecer uma previsão para essa criança do que vai acontecer, tá bom? Segundo ponto, então, a gente vai falar sobre atendimento de necessidades básicas. Se seu filho está com sono, você já fez essa pergunta? Que horário você estabeleceu para que ele faça as lições de casa? Para que ele estude, né? Para que ele vá para frente do computador assistir a aula da professora? É diferente a dinâmica de sala de aula, onde ele interage com amigos, onde ele interage pessoalmente com a professora, e dentro de casa, na frente do computador. Gente, dá um soninho, tá? Então, seu filho tá descansado, ele dormiu o suficiente, ou ele tá com sono, ou você botou ele sentado na frente do computador logo depois de um almoço mais pesado e ele tá doido para tirar um cochilo. Outra coisa, ele tá com fome? Você já deu um lanchinho para ele, ou você botou ele para estudar com fome? Tudo isso vai interferir no rendimento do seu filho, sem importar a idade, sem importar temperamento. Então, para você estabelecer uma rotina equilibrada, que faça sentido para essa criança, esses pontos de atendimento de necessidade básica também vai precisar ser observado. Por favor, não esqueça. Então, primeiro você organiza isso, tá? Então, você organiza a rotina e você organiza também essa questão do atendimento de necessidades básicas. Agora a gente vai para um terceiro ponto e a gente vai falar sobre afeto. É a terceira coisa que qualquer criança precisa, é de afeto. Deise, mas afeto tem alguma coisa a ver com aprendizagem? Eu vou provar para vocês que tem. Então vamos falar um pouquinho sobre afetividade e aprendizagem, tá bom? Antes de Piaget, ele foi um biólogo, psicólogo e um teórico, filósofo da educação infantil muito importante. Antes dele, a gente era visto da seguinte maneira: a gente era definido a partir de aspectos estritamente biológicos. Mas aí veio Piaget e nos trouxe uma nova perspectiva. Ele diz que nós somos seres biopsicossociais. Isso muda tudo. Ou seja, somos formados a partir da interação desses 3 pontos. Significa dizer que a aprendizagem da criança, ela não depende exclusivamente da capacidade cognitiva ou do temperamento da criança, mas também das suas emoções e das interações sociais, das interações que essa criança estabelece com terceiros, com outras pessoas. O que acontece é que até 6 anos o mundo é o que alguém disse para essa criança que ele é, tá? Então ela enxerga o mundo através dos nossos olhos. Olha que interessante. Então a criança vai sendo moldada, modelada aí nesse processo. E toda experiência emocional que essa criança experimenta, ela tem impacto positivo ou negativo na aprendizagem, nas conexões neurais, no desenvolvimento, na cognição do seu filho. No final das contas, o que Piaget ensinou pra gente foi que a educação, ela precisa abraçar a criança na sua integralidade. E se a educação é na escola ou em casa, tanto faz. O fato é que a gente precisa acolher essa criança inteira. E não adianta a gente ficar oferecendo uma rotina muito bem elaborada, né? Descanso, lugar adequado para estudar, se a gente não senta do lado, se a gente não demonstra interesse por aquele momento ali, se a gente não interage com a criança. Isso faz toda a diferença no processo educativo, viu? Então você tem que pensar nisso quando você estiver ali com o seu filho diante de você fazendo uma atividade escolar. E nada de ficar se lamentando na frente da criança, né?
pelo trabalho que você tá tendo. No lugar disso, agradece. Aqui em casa, é óbvio, gente, peraí, vou abrir um parênteses aqui. É claro que também pra mim é difícil, são 3 em séries diferentes, então eu tenho que me desdobrar pra dar conta dos 3. E tá tudo bem, né? Faz parte, ninguém esperava por isso. É um tempo um pouco inusitado que a gente tá vivendo, que a gente tá experimentando, mas a gente vai passar por isso. Tá tudo certo. O importante é a gente não passar toda a nossa insegurança, ansiedade, chateação e cansaço para as crianças, porque isso não vai ajudar em nada. Nem no processo educativo e nem com as emoções da criança, né? Então aqui, como que eu solucionei isso? Em lugar de ficar reclamando ou de falar qualquer coisa na frente deles a respeito do meu cansaço ali, de cuidar dessa parte também escolar deles, eu decidi orar com eles. Então a gente sempre, volta e meia eu oro, e coloco na oração um agradecimento especial a Deus por esse tempo que Ele proporcionou, que foi tão inusitado, que foi inesperado, mas que tem sido tão bom eu poder exercer o papel de professora deles e ensinar um pouco o que eu sei do meu jeito e ter esse tempo com eles diferente. E esse é um jeito das crianças se sentirem que são importantes, acolhidas. Isso vai fazer com certeza diferença no aprendizado deles. Eu tenho certeza disso. Muito bem. Essa foi só uma introdução. Nos próximos vídeos eu vou trazer dicas práticas. Eu espero de fato que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido esse conteúdo. Mas não perca, porque nos próximos eu vou trazer dicas práticas de como você pode ajudar o seu filho a partir da observação do comportamento dele, da inclinação natural dele agir, do temperamento dele, claro, respeitando também os seus limites, o seu jeito. E é isso, esse é o meu objetivo nisso tudo, né? Claro, é conseguir conciliar a necessidade de todo mundo aí, trazendo equilíbrio para sua família. E se você não conhece ainda a teoria dos temperamentos humanos, mas ficou curiosa, tá muito interessada, clica no link da minha bio, inscreve o seu e-mail lá. Cadastra, né, o seu e-mail lá para mim, porque você vai receber gratuitamente um link de acesso a todas as lives que eu fiz até então, para você maratonar esse tema sobre temperamentos humanos enquanto você tá aí em quarentena. Então, no lugar de assistir Netflix, você vai maratonar o conteúdo que vai ser muito útil para melhorar as relações aí na sua casa. Muito obrigada pela presença de vocês, por terem assistido até aqui e até a próxima. Não percam!